Olá, seja muito bem-vindo ao 16º episódio do podcast Entropia Jurídica, trazido a você hoje por mim, Murilo Brandão, e pelo meu amigo e colega Pedro Camargo. O episódio de hoje falou com o Jota Batista. O Jota ele é sócio-diretor de marketing e relacionamento da Vivalista, e a Vivalista é uma plataforma que ela presta serviços digitais para corretores imobiliários. Ele tem o podcast também dele, o Prop Talks, e ele é o cara perfeito para a gente falar do tema que a gente conversou hoje, que é a inovação em mercados tradicionais, né? O Jota é um cara que trabalhou muito tempo e trabalha até hoje no mercado imobiliário, trazendo inovação para esse mercado. A gente trocou uma ideia com ele sobre isso, sobre inovar em mercados assim, e também um pouco sobre qual que é o papel do direito nisso tudo. Salve, salve pessoal, aqui é o Pedro em mais um episódio, meu segundo episódio aí do Entropia Jurídica. Prazer muito grande estar mais uma vez aqui falando com vocês, falando para vocês, e com o meu amigo Murilo Brandão e também com o Jota, cara que eu também conheci há pouco tempo, mas já foi suficiente para trocar muitas figurinhas. Não só um entusiasta, né, um curioso, como ele se autodeclarou, de inovação para o mercado imobiliário em especial, mas ele também demonstrou na nossa conversa aqui ter um olhar muito lúcido, né, de todo esse verdadeiro hype que se tornou tokenizar as coisas, né, inovação para lá e para cá, às vezes sem um grande propósito, sem algo concreto, né. Lembrando, né, sempre que a tokenização é aquele processo de você transformar bens físicos ou valores financeiros do mundo real, físico, para o mundo digital, através da tecnologia de blockchain. Nada tão aplicável para o mercado imobiliário como o processo de tokenização, e isso o Jota trouxe para a gente bastante lucidez e bastante atualidade, que é o principal foco dele hoje, né, através das empresas que ele está no meio, através de outras iniciativas dele. Talvez duas frases que ele trouxe aqui que mais me marcaram, eu acho que pode valer a pena também o pessoal notar, quando ele fala do papel do advogado, de não só ficar repreendendo e pensando o que não pode fazer, mas que ele enquanto empreendedor usa do advogado para descobrir que tipo de soluções ele pode ter nas coisas que ele quer fazer, né? Então traz um novo papel, um novo protagonismo para o advogado. E outra frase dele que é, né, com a tecnologia tudo é possível, nem tudo é preciso, mas tudo é possível. Justamente naquele sentido de pensar, poxa, posso inovar, posso fazer algo diferente, posso tokenizar tudo, mas nem tudo eu preciso tokenizar, por exemplo. Esperamos que vocês gostem da conversa. Pra gente foi uma grande alegria, um grande prazer gravar mais esse episódio aqui com o Jota também. Esperamos que gostem. Gostaram do episódio? Siga o Entropia Jurídica na sua plataforma de podcast de preferência. E não deixe de recomendar a gente para familiares e amigos que possam gostar do conteúdo. Está disponível no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Google Podcasts e demais plataformas de podcast que você acompanha no seu dia a dia. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, @Entropia Jurídica. Segue a gente lá, curte as publicações, nos avalie, porque o seu apoio é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Jota Batista, seja muito bem-vindo ao podcast Entropia Jurídica. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado pelo convite aí, é uma honra estar com vocês aí. Jota, a gente vai falar hoje sobre inovação em mercados tradicionais, né? Você é um cara que atua no ramo imobiliário, você traz inovação para o mercado imobiliário, já fundou empresas, já trabalhou aí, entre aspas, no chão de fábrica aí do mercado imobiliário também, então você já conhece um pouco de tudo. Vamos conversar também um pouco sobre o papel do direito na inovação desses mercados tradicionais, né? Aí, aqui tendo a tua perspectiva como cliente, fazendo um pouco da nossa perspectiva aqui também como advogados. Cara, conta um pouco pra gente de você, tua trajetória, o que você gosta de fazer, o que você já construiu, para o público conhecer mesmo o Jota Batista que tá trocando ideia com a gente hoje aí. Legal, cara, obrigado. Bom, o Jota é um cara de mercado imobiliário, tá? Por mais que eu esteja trabalhando com inovação no mercado e tecnologia há alguns aninhos já, mas eu sou um cara de mercado imobiliário, eu não sou um cara de tech, e acabei, né, entrando no mundo de tech nos últimos anos, mas eu comecei, como você bem falou, no chão de fábrica mesmo, como corretor. Quando eu tinha 18 anos, entrei, e aí vou entregar da minha idade, porque foi um anúncio de jornal que eu vi
quando eu estava procurando vaga ali para trabalhar e vi um anúncio falando de mercado imobiliário e fui com a promessa de que ganharia muito dinheiro vendendo imóveis. Não foi tão fácil assim, mas entrei no mercado, né, do nada, não tinha família de mercado imobiliário, não tinha nada. Fui para conhecer, fui conhecer mesmo na prática e deu certo. É uma pequena cachaça que eu me viciei, não consegui sair depois disso. E sempre, cara, eu gostei muito de imóvel, né, desde que eu entrei, mas sempre achei o mercado muito engessado, o mercado imobiliário, né? Por mais que dava resultado, era muito legal, sempre foi muito bacana para mim, mesmo que eu tenha sofrido e tenha apanhado bastante com o tempo, mas eu sempre achei o mercado um pouco inovador, né? E aí quando lá em 2000 eu entrei em 2011, lá em 2014, por aí 13, eu já via falar um pouco de inovação no mercado, estava começando a ganhar algumas startups lá fora. Eu, bem na época, eu saí de uma imobiliária que eu estava e abri minha própria imobiliária. E era num momento em que o Facebook estava começando a bombar em anúncio, né, em anúncio de ads ali para vender imóvel. Pouco a gente estava fazendo no Brasil e a minha imobiliária já nasceu meio que digital, porque a gente nasceu explorando o Facebook ao invés de explorar, sabe? A gente era uma imobiliária que tinha um escritório num prédio e não numa sala térrea. E foi o meu primeiro contato assim, com a inovação. Eu viciei, achei legal fazer coisas diferentes no mercado ao invés de fazer o que era igual. E aí toquei essa imobiliária, foi um sucesso muito bacana e muito aprendizado também. E surgiu o Quinto Andar no mercado imobiliário em 2015, por aí, eu comecei a acompanhar, porque eu já buscava, né, como inovar no mercado, e o Quinto Andar meio que ligou um alerta para mim de que usar tecnologia não era só anunciar no Facebook, era realmente tentar criar algo, desenvolver algo. E, cara, desde aí então, 2015, 2016, eu procurei entrar dentro desse mundo de tecnologia, das dores do mercado imobiliário, dos problemas, que são muitos, e tentar resolvê-los de alguma forma. Aí criei startup, deu certo, outras deram errado, participei, enfim, fui batendo e apanhando, um pouco mais apanhando que batendo, mas testando muita coisa e principalmente criando muito relacionamento no mercado, sabe? Isso para mim é o principal ponto, assim, que a tecnologia inclusive ajudou, que é me conectar com pessoas de outros lugares no mercado e poder ter aí sócios e parceiros que também pensam o mercado dessa forma. Então, o Jota é um cara que é curioso do mercado imobiliário, é um cara que gosta de criar coisas novas e de estar sempre participando de debates aí como esse que a gente tá proporcionando aqui. Pois eu particularmente tive a oportunidade de estar em dois já com você esse ano, né? Falando de tokenização e inovação para o mercado imobiliário, oportunidades para o jurídico também. E eu, acompanhando as suas redes, eu vi que você estava no Conecta Imóveis semana passada, né? Sim, Exatamente o que sim. você estava falando lá, mais curiosidades, propondo um novo negócio que você está levando à frente. Como que foi? Cara, o Conecta, ele é legal porque ele é o maior evento do mercado imobiliário da América Latina. Ele tem, né, o foco, claro, em corretor de imóvel, imobiliário, toda essa rede envolvida do mercado imobiliário mais tradicional, mas ele provoca muita inovação, principalmente mais pro lado de marketing e de plataforma. E lá no Conecta eu participei de duas formas. A minha empresa, a minha startup, a gente foi patrocinador do evento, né? Para quem não conhece, eu faço parte da Vivalisto, sou sócio da Vivalisto, que é uma plataforma focada no corretor de imóveis. Então, a gente basicamente traduz tudo que está acontecendo em tecnologia no mercado para que esse profissional da ponta, o corretor de imóveis, ele continue relevante no mercado. E aí eu participei como patrocinador e também fui palestrante lá do evento, justamente falando sobre, né, essa nova possibilidade de, né, o futuro que se encaminha aí dentro da Web3, de blockchain e tudo mais. Então, fiz uma participação lá falando sobre isso também lá dentro. Bacana, Jota, bacana. Você citou na sua fala o Quinto Andar, quando o Quinto Andar surgiu. Além de usar as tecnologias existentes, ele criou uma tecnologia nova e inaugurou aí uma nova forma de se trabalhar no mercado imobiliário, né? E a gente tem exemplos bacanas de outros mercados tradicionais também. A gente tem aqui em Curitiba a gente tem a Contabilizei, que está inovando aí o mercado de contabilidade, né? Pô, um outro mercado também super tradicional. E a Contabilizei é um escritório de contabilidade, né? Eles atuam com tecnologia, mas no fundo eles são um escritório de contabilidade, né? A gente tem, pegando varejo, né? Falando de varejo, a gente tem, grandes e-commerces que surgiram lá atrás, né? Na vanguarda desse movimento aí de desromper mercados mais tradicionais também. A gente tem bastante exemplo de fintech, né? Acho que o mais caricato aí é o Nubank, que é uma instituição de pagamento, mas que está aí desafiando grandes bancos, né? Então é um movimento bem legal de observar. E estamos na espera de surgir um escritório da advocacia e algo nesse sentido, né? Acho que a gente não tem nenhum grande exemplo, acho que nem mundial, nem no Brasil, né? De algum
alguma empresa, alguma empresa de tecnologia jurídica que mude a forma como o direito é praticado hoje, né? A gente tem muita empresa auxiliar, né, que presta serviços para esses escritórios, né, facilita a vida do advogado e tudo mais. Acho que não tem nenhum grande exemplo de algum tem os neobancos, né? Tem nenhum neo escritório, neo law firm, assim, né? Acho que é algo que a gente está esperando. E você, Jota, imagino que aí ao longo da sua carreira você tenha que ter lidado com advogados, tenha que ter lidado com as burocracias jurídicas, né? Qual que você entende que é o papel do advogado aí nesse processo de inovação? Não sei se você já chegou a lidar com muitos tipos de advogados diferentes, mas você entende que é importante o cara entender a tecnologia também e ter uma cabeça um pouco mais pró-negócio? Ou você acha que essa advocacia já mais tradicional, ela costuma dar conta aí do recado? Como que você vê essa parte? Cara, vamos lá. Eu já trabalhei com alguns advogados, desde a época que eu era corretor, depois da época que eu tinha imobiliário, e tenho amigos advogados, inclusive, e o que eu vejo, assim, diferente do que era antes, em que a gente era muito, olhava o advogado, pelo menos eu como empreendedor, muito mais naquele sentido, assim, quando der um problema eu aciono. Agora eu já vejo, pelo menos no modelo de negócio que a gente tem e tudo mais, não é nem quando der um problema, eu uso ele para descobrir que tipo de problema pode. Nem problema, mas que tipo de solução a gente pode criar em cima de algumas coisas que a gente quer fazer. Eu acho que a gente se acostumou a falar, né, que o direito ele vem com inovação e tudo mais. E eu acho que, cara, tá acontecendo, tá mudando um pouco essa ideia, porque, como o Pedro falou, a gente organizou eventos aí por último que os advogados estavam em peso lá participando. E isso mostra que não é mais daquela coisa, tipo assim, depois que acontecer a inovação, o advogado vai participar. Eu acho que ele já participa desde então, né? Então eu tenho uma relação muito próxima assim, com o jurídico, nos negócios que eu faço, imobiliário, porque consulto muito e às vezes discuto um pouco até algumas coisas que eu quero fazer e que ainda não dá, mas que a gente tenta achar alguns caminhos. Eu acho que está mudando, tá? E impacta muito para mim, muito, quando eu converso com quem entende de inovação e de tecnologia. Impacta demais, tá? Eu vejo que os escritórios mais tradicionais estão se mexendo também, estão trazendo gente nova, principalmente, mas o mais legal que eu vejo é que surgiram escritórios nos últimos anos, já com essa pegada, assim, de olhar para a startup, de olhar para a parte tech, e inclusive com núcleos dentro dos seus escritórios focados nisso, focados na startup. Eu acho que impacta demais, assim, sabe, tu ter um escritório com esse olhar, assim. Eu já, quando eu fundei a primeira startup, cara, desde o day zero, assim, a gente teve um escritório ajudando a gente, que era uma pegada bem jovem, assim, a galera... eu brincava, assim, que eu assistia a série Suits em casa, e quando eu ia fazer reunião com o escritório, não tinha nada a ver com aquilo, porque não tinha ninguém de terno no escritório. E eles ajudaram a gente bastante nesse começo, porque entendiam muito do negócio startup. E agora a gente, cara, vai para um lado muito mais nos nossos negócios, já contando também desde o início com apoio jurídico, né? Inclusive a gente troca muito aí com a Natália e de Curitiba. A gente fala, eu tenho uma relação próxima, então acho que é fundamental para o empreendedor hoje, quando pensa em inovação, ter um advogado apoiando, assim, sabe? Nem que seja para discutir mesmo, para pensar em maluquice, o advogado puxar um pouco, mas acho que é muito relevante, sabe, quando você tem isso. A gente já está no momento de que não é mais a guerra do Uber e Airbnb que estão disruptando o mercado, cara. A gente já tem mercados consolidados e tem mercados que a gente sabe que vão se formar e que já dá para se antecipar eles, sabe? Acho que os advogados estão aprendendo a se antecipar, assim, então acho que é super relevante ter próximo. É bom você ter mencionado a Natália, porque é bom, aqui fica até a menção a Natália Broto, né, os jantares patrocinados para discussão de temas relevantes e inovações, né, gostamos. Fica aqui um abraço a ela quando eu vi o episódio. Mas, Jota, isso que você me fala para mim, né, advogado que atua com startups também, principalmente do ramo imobiliário, através de incubadoras aqui de Curitiba também, me pega muito, assim, como uma verdadeira mudança de mentalidade, né, dos advogados e de nós mesmos, que saímos da faculdade há alguns anos, e o que a gente vê no mercado, que sendo requisitado de nós, não só aquela postura reativa, né, de aquela velha bronca entre comercial e jurídico, mas realmente abraçar e falar, pô, vamos desenvolver aqui um negócio, vamos
vamos ganhar dinheiro, vamos fazer dinheiro juntos, né? E não só aquela coisa de, olha, vou ficar cuidando de você, né? Enfim, aquela coisa meio restringindo o empreendedorismo, de certa forma. E, pô, nessas inúmeras iniciativas, até você comentou dos eventos ali e tal, algo que eu vejo muita possibilidade, e já alguns colegas de advocacia explorando para ter essa iniciativa, é justamente o campo da tokenização. Né? Até num desses últimos eventos, quando a gente teve junto no Sinduscon, um pouquinho antes da metade do ano, eu lembro que alguém brincou assim, pô, vamos tokenizar tudo, sabe? Um advogado um pouco mais velho estava lá, assim, ele saiu vibrando e falando, pô, vamos tokenizar tudo. E por um lado eu fiquei muito animado, mas por outro, toda essa iniciativa puxa, talvez aqui precise de alguém de outra expertise. Queria saber a tua visão sobre isso. Vamos tokenizar tudo? Como que você vê no mercado imobiliário? Se você, enfim, advogado tem aonde crescer e ajudar vocês também, vocês no mercado. Como que você vê essa questão? Cara, assim como eu falei no startup em geral, acho que nesse ponto da Web3, né, desse novo mercado que se abre, eu acabei me tornando um cara que fala disso no mercado imobiliário até meio sem querer, assim, porque eu, como sou entusiasta do mercado imobiliário e também da inovação, me aproximei muito de gente que entende disso alguns anos atrás e acabei sempre tentando fazer essa conexão com o mercado imobiliário. E o que eu costumo falar é assim, a gente não sabe ainda tudo que vai acontecer, né? A gente tem muitas possibilidades, a gente está muito no início ainda, eu acho, em algumas coisas, em outras não, mas em algumas coisas sim. Até quem sabe muito, pode ser que ainda não saiba tudo, não saiba nada, né? Porque tem possibilidades quase infinitas, mas alguma coisa vai acontecer. Isso é certo, alguma coisa vai acontecer dentro dessa questão e não vai demorar muito para acontecer essa alguma coisa, porque a gente já está vendo alguns cases, pelo menos em teste, sendo realizados. E, cara, a parte de jurídica nesse ponto, ela é um pilar, ela não é nenhum apoio, ela é só assim, vamos consultar para ver se dá, ela é basicamente um pilar. Então, até que todas as discussões que eu participo, seja com algumas startups que eu sou parceiro, assim, quase advisor e nos eventos e tudo mais, sempre tem a presença jurídica, pelo menos na startup tem alguém. Eu faço parte do movimento aí que a gente está criando a primeira DAO imobiliária talvez da América Latina, não sei, uma das primeiras do mundo também, que é para trazer para a discussão do mercado imobiliário brasileiro tanto empreendedores que estão criando algo nesse sentido, quanto alguns tradicionais, e principalmente um dos pilares da gente é trazer advogados para essa discussão, advogados que estão já se especializando nisso. Então, sim, é fundamental. A tokenização ela só é possível quando a gente começa a trazê-la para o campo da realidade. Até a gente trazê-la para a realidade, ela é só né, o brinco mundo da possibilândia, porque é possível sim tokenizar tudo que a gente quiser, dá para fazer coisa para caralho, mas a realidade mesmo, pô, não é tão assim, né? Então, quando a gente vê assim, tem uma tokenização de um imóvel real que uma pessoa lá comprou e ela acha que ela é dona do imóvel, mas ela tem só um token. O que esse token representa? Ele vai representar a posse real do imóvel, ele vai representar só o ativo financeiro, ele vai ser um ativo de troca lá só dentro da blockchain, ou ele vai ser algo que vai poder ser usado em garantia. Tem muita coisa, sabe? Tudo pode acontecer, mas tem muita coisa que eu entendo que o olhar jurídico, por mais que às vezes ele emperra algumas coisas, às vezes é necessário realmente que seja emperrado para ter uma discussão mais profunda. E quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente não está falando de comprar um produto que eu compro ele por um valor, né, relativamente baixo e depois descarto ele. A gente está falando de um bem que é fixo numa localização e que ele muitas vezes é o maior ativo que uma pessoa pode consumir, né, na sua vida inteira. Ele é onde as pessoas dormem, onde as pessoas trabalham. O mercado imobiliário é um bicho diferente, é um bicho estranho do mercado em geral, né? Com certeza. E isso que você fala da tokenização me lembrou algo que, se eu não me engano, foi você mesmo que falou só que daí sobre o metaverso, né? Sobre como a inovação pela inovação, querendo ou não, ela se tornou um hype, né? É sofisticado você dizer que você tokeniza coisas, né? Que você está no metaverso, e quando você vê é só uma tela de computador, não tem nada de metaverso, né? A pessoa criou um O emoji ali, um bonequinho cara que tá jogando mexe. Minecraft.
Aquilo é metaverso, mas enfim, e agora eu lembrei de uma coisa que você comentou também, acho que foi você mesmo que comentou num desses eventos, falando sobre essas possibilidades de inovação que não, muitas vezes são, não, realmente não é inovação pela inovação, como eu disse, mas, por exemplo, o metaverso, como que eu vou pensar ele no mercado imobiliário, né? Quais são as possibilidades? E tinha um exemplo que ficou Uhum, muito claro na minha cabeça, por exemplo, você entregar uma unidade imobiliária que a pessoa comprou na planta, um apartamento, com enfim, com um drive, um HD ali, salvo no metaverso a unidade da pessoa, para a pessoa nunca vai precisar da planta. Ah, eu quero pregar alguma coisa na parede. Como que eu sei que tem um cano passando? Se eu entrar no meu edifício no metaverso, eu vou saber uhum. exatamente onde tem os canos no meu apartamento da vida real, né? E aí eu posso saber onde que eu posso furar, onde que eu posso pregar. Então eu acho muito legal isso que esse balanceamento, né, que você faz. E também pensando no metaverso, que querendo ou não virou um hype, né? Você falar que está no metaverso assim. É, tem muita coisa, e principalmente no ano passado, esse ano muito menos, mas no ano passado, porque saiu muitas notícias que foram vendidos, né, as lands lá, os terrenos do metaverso por alguns milhões, e que isso realmente representaria uma economia real. A gente não sabe ainda, né, se vai ou não vai. Tem gente que fez dinheiro com isso. Enfim, eu acho que o que eu vejo mais de caminho é esse que você citou aí, que eu acompanho, estou acompanhando já acontecendo, que é esse cruzamento, né, esse cross entre o mundo real e o mundo virtual, onde eu uso o mundo virtual para representar esses ativos reais de uma maneira mais simples do que eu poderia fazer, né, fazê-lo aqui no mundo real. Então eu já vi alguns cases muito legais de essa representação de uma unidade física no metaverso para poder acompanhar melhor. Eu tenho um case legal de uma consultora aqui no Brasil que ela está construindo, vai construir imóvel e o mesmo, né, o mesmo percentual de evolução da obra vai ser acompanhado dentro do metaverso. Então imagina o cliente que mora longe vai poder ver, pô, qual é a vista que está tendo, qual é o andar que está, como é que tá o piso, sabe? Você tem algumas coisas legais. Outra coisa que eu vi, uma iniciativa bacana, é que eu não vi ninguém fazendo, não é tão fácil, mas que eu acho que é muito possível, é você criar, por exemplo, um portal imobiliário, criar um mundo virtual, um portal imobiliário, né? Então você anda nesse mundo virtual e vê, pô, esse imóvel tá à venda, né? Representa o mundo real no mundo virtual. Isso eu já vi acontecer também, já vi se discutir, mas não vi ainda ninguém fazendo. Tem coisas que vai dar para a gente fazer, mas principalmente eu acho que a partir do momento que a gente começar a ter essa adoção, hoje é muito jogo mesmo, hoje parece um jogo, tem gente que usa para jogar, alguns jogos são metaversos, né? São universos específicos dentro dos jogos, o Fortnite, alguns outros assim. Mas eu vejo que quando a gente começar a ter esses equipamentos mais massificados, o equipamento de imersão, né, o VR lá, que realmente causa uma imersão legal, quando a gente começar a ter isso, acho que a gente vai ver mudanças. Por exemplo, a gente vai ver, acho que uma molecada da nova geração se encontrando no metaverso, sabe? Do mesmo jeito que eu me encontro num café, que eu me encontro, sei lá, na casa de um amigo, pode ser que essa molecada no final de semana diga assim, cara, ó, às 3 da tarde eu tenho encontro, e do encontro ele é o botar um óculos, né, e aí se encontrar com os amigos lá. Quando a gente começar a ter esse nível de coisa, que ela já acontece, mas ela ainda não é tão massificada, mas pode ser que ela aconteça de uma forma maior, quando a gente começar a ter isso, eu acho que sim, pode ser que a gente crie um mercado imobiliário, digamos assim, dentro desses metaversos, sabe? Que a ponto da pessoa, pô, que tem um terreninho lá, que foi criada uma loja de imersão, ela realmente rentabilize isso de uma forma mais robusta, sabe? Então, eu acho que pode acontecer, não é impossível, é bem possível, inclusive. Não sei se vai ser longo, se vai ser rápido, mas eu acho que pode ser que sim. É possível. Tudo é possível. A tecnologia, tudo é possível, nem tudo precisa ser feito. Bem legal que a gente tá nesse tema. A gente falou aqui de tokenização, de metaverso, mas tudo isso são tecnologias que fazem parte de um movimento maior aí, mundial, que é o movimento da Web3, né? Então, a Web3 é basicamente uma evolução da internet como a gente tem hoje, né? A gente lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente teve a Web 1, eram basicamente sites estáticos em que a gente nós não imputávamos os dados na internet, né? Nós não interagíamos, nós não compartilhávamos, nós não curtíamos os vídeos, a gente lia o que estava imputado numa tela, né? A gente lia um artigo, a gente fazia uma pesquisa no Google lá atrás, e a gente teve a Web 2, que
a era que a gente está vivendo hoje, que é basicamente a era das plataformas, aí, das Big Techs. A gente tem aí Microsoft, Amazon, Google, Apple, essas grandes empresas aí que elas basicamente são donas da internet hoje, né? Então, se uma Amazon da vida cai, uma AWS, que é a empresa que tem grande parte da infraestrutura de nuvem de várias empresas do país, se essa empresa cai hoje, causa um impacto enorme em praticamente todo mundo, né? Se dá um problema no Google, causa um impacto enorme para o mundo inteiro. E essas empresas centralizam muito poder, né? Então, até muito por causa da centralização, surgiu a Web3 agora, né? Que é esse movimento de criar tecnologias para descentralizar. Então, não é mais uma internet em que a gente só interage entre nós através das plataformas, mas é uma internet em que as pessoas interagem entre si sem intermediários, né? Então as pessoas passam a ser donas de suas criações, né? Não tem mais um YouTube comendo uma parte da minha criação, não tem mais um Spotify, não tem mais um Instagram usando os meus dados para vender os seus anúncios, né? Então eu fui um pouco longe aqui, mas é interessante que a gente ter falado desse tema, que a gente tem todo esse movimento da Web3, esse movimento de descentralizar as coisas, que tem muito potencial, isso entra na tokenização, isso entra no metaverso, mas mesmo com tudo isso, eu faço parte do time dos céticos para muita coisa aqui na Web3, né? A gente tem algumas tecnologias aí que passam a impressão de que são soluções procurando um problema, né? O próprio metaverso, ele tem bastante utilidade legal, e eu acho que ele tem bastante potencial para gaming hoje, né? Tem bastante jogo legal de metaverso, não tem nada errado disso. E você citou alguns exemplos bem legais de metaverso também, até para o próprio mundo imobiliário, né? De você ver os imóveis, como eles vão ser criados, parece uma aplicação bem legal também. Mas tem coisas que realmente, para mim, parece que são soluções procurando problemas. Por exemplo, eu não acredito realmente no poder acredito no poder das NFTs, por exemplo, falando de NFTs aqui, mas não acredito nelas como investimento, né? Eu acho que é algo artificial aí que não é o propósito dela ser um investimento, né? Mas meu ponto Jota, como que a gente separa aqui o que são coisas com potencial para resolver um problema mesmo, ou o que são soluções querendo achar um problema para resolver, né? Nem existe um problema, mas a pessoa está dando uma solução aqui. Daí tem muita coisa nesse mundo de Web3 aí. Como que a gente atravessa o hype e encontra realmente onde está o valor escondido nisso tudo aí? Cara, não, parece que é fácil, assim, né? Teoricamente deveria ser, mas a gente tem tanto. Acho que o marketing ele acabou evoluindo de tal forma que a gente hoje dificilmente separa algumas coisas, sabe? Então eu vejo que principalmente quando a gente olha de mercado imobiliário, que é o mercado mais tradicional, é mais fácil fazer isso, porque, cara, o mercado é um imóvel, eu moro, eu visto, enfim, eu tenho atribuições físicas aí. Quando a gente não tem essas atribuições físicas, é mais difícil. Eu achei legal um negócio que eu vi essa semana, eu estava discutindo com um amigo, e a gente estava falando justamente de NFT e tudo mais, e aí, cara, a gente comentou, ele estava me falando de NFT, né, e eu também sou um cara que, assim, eu gosto muito de estudar sobre inovação, sobre tecnologia, eu acho do caralho, assim, mas eu às vezes também entro na viagem, mas eu não eu saio da viagem, assim, sabe? Eu acho do caralho, mas tem vezes que eu fico, tá, beleza, legal, mas isso não vai funcionar. Pode ser que não funcione, né? Eu nunca digo que não vai funcionar, mas eu acho que algumas coisas eu duvido. Mas a gente estava discutindo sobre NFT e eu falei algumas coisas meio que, tipo, acho que também nessa linha que tu falou, de que o NFT não é talvez não seja tudo isso, né? Já se provou que alguns caíram bastante de valor em relação ao investimento. Aí ele me falou assim, pô, mas olha as figurinhas agora da Copa, elas são a maior prova de que o NFT é um negócio legal, porque as figurinhas, eu falei sim, é tão prova de que o NFT é legal que elas são físicas, elas não são virtuais. Elas poderiam ter sido virtuais, então, se fosse tão do caralho fazer NFT de figurinha, né? Mas elas são físicas. Eu acho que tem coisa que, cara, a gente não vai deixar o mundo físico de lado. E esse é o principal ponto que eu faço quando eu analiso essas inovações, sabe? O que isso vai gerar de impacto na vida real das pessoas, assim, porque o mundo virtual é legal, velho. A gente sonha. Toda noite a gente entra no mundo virtual, né, no mundo de sonho. E a gente volta e a gente vive a nossa vida e aí o dia a dia nos consome, né? Eu acho que o impacto, o que eu mais avalio, assim, se o impacto virtual vai ter se alguma ação virtual vai ter algum impacto real, sabe? Eu acho que é isso para mim que se tiver um impacto real, tipo, realmente o nosso dinheiro virou digital, agora a gente não tem mais cédula, a gente só tem transação via wallet, pô, legal, velho. Então isso aí vai ter impacto. Qualquer coisa que tenha nesse caminho vai ser um impacto muito foda, né? Porque só vai ter só dinheiro virtual.
Pô, a matrícula imobiliária agora ela não é mais uma matrícula no registro de imóveis físico, ela virou um NFT. Porra, top, isso aí vai ter impacto na vida real. Agora, quando fala de algumas coisas que não tem impacto nenhum na vida real, cara, né, no mundo físico, eu sempre boto naquela caixinha, tipo assim, ah, legal, vou monitorar de longe. Se eu ver que se esse monstro tá crescendo, eu entro um pouquinho mais nele, mas até lá eu deixo de canto, assim, sabe? Deixo pra molecada que gosta de hype falar sobre. É uma visão bastante lúcida, né? Pode. Ah, é cético, o que quer que seja, mas eu acho que é algo necessário que talvez o amadurecimento do mercado, né? Parar de comprar, igual as startups no geral. O João Kepler, né? Kleber, que saiu o texto dele esses tempos, ficou famoso que não tem mais slide que fature aí um cheque de 1,5 milhão, 2 milhões de investimento, né? No sentido de que o mercado de venture capital realmente tá amadurecendo, tá já bem mais maduro e está exigindo mais das startups para daí dar um cheque ali de investimento. Da mesma forma, enfim, as inovações. E Jota, mas eu tô com uma curiosidade aqui, na verdade, desse teu radar aí, dessas caixinhas que você está fazendo, tem alguma assim que você colocou já uma red flag assim que você falou, olha, essa inovação aqui ou é tal funcionalidade que promete, colocaria todo o meu dinheiro aqui e tal. Tem alguma assim? Cara, todo dinheiro é difícil, é porque não é muito, tá? Mas eu acho que, cara, a tokenização acho que é um game legal, sabe? A tokenização acho que é um game muito legal, que eu vejo que vai, ela bem feita, assim, bem estruturada juridicamente também, para que alguns valores sejam preservados, assim, né? Principalmente quando a gente fala de propriedade de imóvel. Acho que a tokenização é um game que pode revolucionar muito, porque ela dá um acesso mais democrático ao mercado imobiliário, né, ou os ativos que forem tokenizados, mas também eu acho que ela tem um desafio muito enorme que é a educação, né, porque, por exemplo, se a gente for falar só de democratização de investimento imobiliário, seria fácil comprar um fundo imobiliário, por exemplo, mas nem todo mundo compra, porque é mais difícil de acessá-lo. A tokenização, teoricamente, é mais fácil, mas até as pessoas realmente entenderem, eu acho que pode demorar um pouco. É, pode acelerar isso quando a gente tiver, e por incrível que pareça, é até meio controverso, mas quando a gente tiver uma ação governamental, pode ser que seja mais rápido. Não que eu queira que o governo seja ou não um tokenizador, mas pode ser que seja mais rápido. A gente vê o exemplo do Pix, né? O Pix é uma inovação, né, feita por uma instituição e, cara, o Brasil inteiro usa esse negócio, né? Então, e o Pix é a mesma lógica de tu ter uma wallet e tu passar dinheiro para uma pessoa para outra, né? Falando de termos mais simplistas, né? Mas eu acho que a tokenização pode ser um barato legal, porque ela pode fazer com que eu tenha, né, investimento imobiliário específico num prédio que está saindo, ao mesmo tempo que eu tenho específico num imóvel que está rendendo lá, que é um fundo que comanda no banco. Então eu posso ter múltiplos ativos ali dentro da minha carteira, principalmente para mim que gosta de mercado imobiliário, seria puta ganho, assim, eu não precisaria comprar imóvel todo ele, né? Eu compraria pedaços de quais eu acredito, nas regiões que eu acredito e tudo mais. E aí tem um ponto que eu acho legal, assim, pegando o gancho lá atrás, que foi falado da parte de descentralização. Cara, isso é muito doido, porque a tecnologia, ela permite que a gente realmente descentralize, né? A blockchain, ela nasceu para isso. Esse era o objetivo lá do Satoshi, lá no paper dele, era permitir que a gente fizesse transação de uma pessoa para outra. Mas eu sempre penso o seguinte, assim, isso é um alerta até para quem vai ouvir que é do mercado imobiliário, que pensa às vezes que o mercado, né, ou até do meio jurídico, pensa que pô, a tecnologia vai substituir as pessoas. Eu vejo que, pô, não é porque vai ser possível transacionar um pedaço de um imóvel, né? Vou trazer para o meu mercado, para outra pessoa ser intermediário, que de uma hora para outra essas pessoas entenderão de mercado imobiliário, né? E então acho que assim elimina intermediário, pô, a tecnologia permite que sim, mas eu acho que na verdade o que ela faz, ela cria novos intermediários, novos modelos de intermediários. Então, cara, a gente vai ter daqui a pouco uma imobiliária de token, sabe? Uma imobiliária que só entende de tokenização, que ela é específica nesse nicho de tokenização, que ela faz curadoria e tipo uma, né, vai ser tipo uma XP de token imobiliário. Isso vai acontecer. E aí a gente que poderia ter descentralizado, a gente vai voltar a centralizar na mão de quem é especialista, sabe? Então acho que vai nichar cada vez mais, o mundo inteiro vai nichar, assim como tem o escritório jurídico vai ser específico na tokenização, o escritório vai ser específico no real estate 2.3.0, mas
a gente vai mudar os intermediários só, ou mudar a forma como eles atuam, mas não vai eliminar intermediário. Talvez a gente elimine alguns, né? Tipo, em vez de ter 5 intermediários no mercado imobiliário até fazer uma transação imobiliária, isso vai poder ser feito por um só agente que tem todo esse conhecimento e controle da blockchain, mas trocar, né, eliminar todo mundo, não. E o ponto que eu mais olho, tô respondendo a tua pergunta, acho que é legal, assim, que eu apostaria um pouco mais, que eu aposto um pouco mais é nessa parte de tokenização. Acho que isso pode trazer uma alavanca uma destrava de investimento imobiliário muito alto. Hoje o mercado imobiliário é a maior classe de ativos do mundo, né? Quase 400 trilhões de dólares de valor representa o mercado imobiliário. E eu acho que eu vi alguns estudos que dizem que se a gente conseguir tokenizar pelo menos o mercado primário, né, que é o mercado de lançamento imobiliário, o mercado de criação de mercado imobiliário, a gente pode chegar em 5 vezes esse valor aí que a gente tem de classe de ativo para quase 20 trilhões de dólares. Se for pegar né, toda essa possibilidade. Cara, isso é, porra, uma destrava de valor surreal, né? Então, eu acho que esse é um game que eu acho divertido, assim, eu tô gostando de acompanhar. Assim eu vou virar corretor especializado em Por token, favor, cara. investimentos via token e metaverso. Pô, vai Não, eu falo pra galera de mercado isso aí, cara. Tem muito corretor que me procura, assim, e fala, pô, e aí, o que vai acontecer, né? Lá na frente não vou ter mercado. Eu falo, cara, na real, o que vai acontecer lá na frente vai ter mais mercado ainda. Tu vai escolher, você vai querer continuar vendendo imóvel de alto padrão, vai querer vender agora token, vai ser um cara especializado em investimento, sei lá. Mas vai ter, porque não vai ser de uma hora para outra que as pessoas vão entender do assunto, vão entender de mercado imobiliário, vão entender de lei, né? Não vai ser rápido para isso acontecer. Não vai acontecer, né? No direito a gente já vê disso um pouco, né? A gente tem escritórios enormes que são fazem tudo, né? São generalistas, e o movimento dos escritórios menores aí que estão surgindo de sempre ser os escritórios boutique, que a gente chama, né? Extremamente especializados em um tema, porque é assim que eles conseguem se destacar. Se destacar sendo hiper especialista num tema específico, né? Esse é o movimento que a gente está vendo aqui no nosso mundo jurídico também. E, Jota, a gente está se encaminhando para o final aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta aleatória aqui só para encerrar o programa, antes de eu perguntar os seus canais de contato, onde o pessoal pode conhecer mais sobre você. Queria ver a tua opinião sobre se você acha que a blockchain vai conseguir substituir os cartórios algum dia. Porque é uma aplicação que faz sentido, né? Você registrar a propriedade na blockchain ao invés de dos cartórios. O que você acha? Cara, essa pergunta é muito boa. A galera adora fazer essa pergunta quando a gente está nos eventos também. E é sempre bom que quando tem algum cara de cartório no evento que dá para ver que ele fica meio cabreiro assim. Mas eu vejo que poderia, tá? Poderia substituir se a gente for olhar na parte tecnológica. Vou dar isso ali da parte intermediária. Poderia substituir. A gente poderia representar, transformar as matrículas de imóvel em NFTs e elas seriam, né, registradas em blockchain. A gente acompanharia todas as transações dela, o histórico dela, seria legal. Mas eu acho que a figura do cartório, tá? E eu gosto de dar umas respostas assim que a galera fica meio, pô, peraí, mas tu não era o cara de inovação? Por que tu olha pro agente público? É que eu acho que a figura do cartório num mercado complexo como o mercado imobiliário, que é um mercado que tem, principalmente o mercado brasileiro, cara, que a gente tá falando, ó, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, essas cidades grandes, assim, capitais, não a gente vê prédio, a gente vê transação limpa acontecendo, né? Um cara comprou um apartamento, ele transferiu. Quando a gente vai mais para dentro do Brasil, cara, que os caras compram terra, compram área, compram um negócio, assim, nem tudo tá no cartório ainda, tem muita coisa que tá fora, que precisa ser digitalizada. Então, acho que a figura do agente ali, validador, né, do tabelião ali, ela é importante, cara, porque o mercado imobiliário é um mercado complexo. A gente não está falando de uma transação fácil, de uma transação rápida, de uma transação pequena. Então, eu acho que essa figura do validador ali, não tô falando física, mas a figura de um validador que diz assim, cara, beleza, tu, fulano, comprou esse imóvel, o ciclano está vendendo, vocês estão fazendo esse negócio mesmo, estão fazendo? Legal, então agora a gente dá o ok. Eu acho que ela é importante, tá? Não quer dizer que a blockchain não será usada. Eu acho que ela vai ser usada, isso é inevitável. Até que a gente está tendo agora uma onda de digitalização dos cartórios, né? Os cartórios têm até ano que vem, se salvo engano, para fazer essa digitalização. E o próximo passo, depois de digitalizar, é muito fácil transferir isso para a blockchain. Acho que vai acontecer, mas eu acho que vai acontecer do cartório usar a blockchain. Seja uma blockchain centralizada, que eu acho mais improvável, ou uma blockchain até centralizada mesmo, sua,
que vai trazer esse mesmo nível de transparência e de rastreabilidade que a blockchain permite. Então, acho que vai acontecer na blockchain participar disso, né? Mas não que ela substitua completamente. E uma vez que ela seja parte, pode ser, muito provavelmente, a gente vai ter redução de custo, redução de tempo, que é o que a gente espera, na verdade. Eu não me incomodaria de ter um cara lá carimbando o negócio se ele pudesse fazer em 10 minutos. O que me incomoda é o cara fazer em 3 meses. Isso incomoda pra caralho. Agora o cara fazer em 10 minutos, apertar o botão, falar, beleza, está validado, ok, tudo bem. Né? Se for um preço justo por isso, não tem problema. Eu acho que não vai substituir, mas vai fazer parte, vai fazer uma parte grande. Bacana, excelente visão. E também não é porque algo é público que é necessariamente ruim, né? Você citou o exemplo do Pix aí, um arranjo de pagamento criado por um regulador, isso, referência mundial, né? A gente tem aí o projeto de lei de cripto quase saindo, no qual a gente tem exchanges de cripto e players de cripto rezando para essa lei sair logo para trazer mais segurança jurídica para o setor, né? Então a gente tem que ter essa visão ponderada aí sobre público-privado, arriscado e inovador. Acho que é sempre bom ter essa visão moderada das coisas para a gente entender todo o contexto, né? Até porque ninguém discute, cara, a segurança do validador, né? Do cartório validador. Pouco se discute, ou quase ninguém discute a segurança. Se discute a ineficiência, mas não a segurança. Então, acho que quando a gente junta a eficiência com a segurança, a gente tem um game legal, assim, sabe? Não é porque é ineficiente que a gente tem que tirar tudo. Pode ser que a gente consiga adaptar. E também, claro, estou falando de uma visão mais utópica, assim, de que o mercado imobiliário é complexo e é difícil tu confiar que uma pessoa não, né, que tem um conhecimento não vai enrolar outra que não tem conhecimento e vai pegar o imóvel dela, transferir para uma wallet e dizer, beleza, está feito aqui, né, eu fiz. Então, acho que a necessidade, ela pode ser que ela seja permanente de ter esse regulador, que provavelmente não vai ser, né, o tiozinho lá do cartório da família, vai mudar isso também, mas eu acho que o que a gente tem que olhar é que coisas que, enfim, vão ser atualizadas, né, não quer dizer que vão ser devastadas, digamos assim, né. Acho que esse é um desses casos, assim, que é possível disso acontecer. Show de bola, Jota. Achei bem bacana a conversa, a gente foi bem a fundo aí em vários temas, foi bem legal trocar essa ideia mesmo. E a gente encaminhando para o final já, onde é que o pessoal pode conhecer mais sobre você e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho aí, para quem quer entender um pouco mais aí sobre você, Jota? Cara, é só pesquisar aí nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, que são as duas que eu uso, que é J Baptista, né? J escrito, Jota Baptista. No Instagram é o J Baptista. E, cara, eu não sou um produtor de conteúdo, até a galera me incomoda, fala, tem que produzir conteúdo. Eu não sou um produtor de conteúdo, mas eu me esforço um pouco ali, às vezes, para fazer algumas coisas. E eu tenho um canal de podcast também, que é o Prop Talks, né? Prop Talks, né? De propriedade, Prop Talks, de PropTech também. No Prop Talks ali, cara, o que a gente faz é esse bate-papo que a gente acabou de fazer aqui. A gente traz um tema central, entrevista, não é nem uma entrevista, é um bate-papo com algumas figuras aí, líderes de inovação do mercado imobiliário, onde o Prop Talks a gente conversa sobre tecnologias e inovações que estão impactando ou que provavelmente podem impactar o mercado imobiliário nos próximos anos. E o PropTalks é um bom canal de acompanhar ali, não só eu, mas como o Zanotto, que é meu sócio lá. A gente conversa com uma galera muito boa que está inovando no setor. E também pode procurar a Vivalisto. O Vivalisto, como eu falei, é uma plataforma focada no corretor de imóveis, onde a gente atualiza esse corretor e coloca ele no jogo, usando tecnologia. Ao invés de tirar ele do jogo, a gente coloca ele como protagonista, aí, dando ferramenta para ele. E é isso aí, pessoal. Fechado, Jota. Obrigadão. Foi um prazer. Valeu, pessoal. Prazer é meu, cara. Este foi mais um episódio do podcast Entropia Jurídica, trazido a você por mim, Murilo Brandão, pelo Diogo Richter, pela Luísa Dena e pelo Pedro Camargo. Se gostou do conteúdo, siga-nos na sua plataforma de podcast de preferência e recomende para familiares e amigos que possam se interessar pelo conteúdo. Além disso, acompanhe as novidades do EJ em nossa página no LinkedIn e no Instagram, @Entropia Jurídica. Vamos juntos descobrir, a partir da Entropia Jurídica, como criar um direito mais inclusivo, eficiente e democrático.